A premissa de Tokyo Ghoul, desde o começo, já era muito boa. Você já tinha uma história que tinha uma mitologia, que tinha uma construção de mundo, porque diferente de outros horrores, os mangás e os quadrinhos se diferenciam porque eles não têm um fator que você poderia considerar primário quando a gente fala de terror, que seria o som. Que aí sim a gente conseguiria criar algo que você consegue chamar de atmosfera. Existem outras ferramentas que um horror desse consegue trabalhar, ao invés de usar essas ferramentas. Um dos pilares mais fortes que você vê é a exploração do seu próprio mundo. Outro título que funciona bem desse jeito é Dorohedoro, e eu acho que isso foi o que trouxe o interesse do público por Tokyo Ghoul. Rendeu uma adaptação. Essa adaptação é uma boa adaptação, acho que não tem nada que a gente possa falar sobre ela, mas não é nenhuma crítica. O que você tem é que o anime, assim como qualquer outro tipo de adaptação audiovisual, tem uma certa dificuldade em adaptar certos pontos quando a gente fala de literatura. Você não consegue colocar som no mangá. Um anime também tem certas dificuldades quando ele adapta algumas características de mangás. E sim, elas existem, tá? A limitação não é só de mangá para anime, ela também existe de anime para mangá. Que os animes, eles têm muita dificuldade em adaptar textos. Quando a base dele é essa, o anime não consegue adaptar muito bem isso, porque tudo é muito bem cronometrado, então você não pode saturar a tela com tanta informação. Eu senti um anime apressado, bem rápido, você sente muito mais como se fosse uma sucessão de fatos. Se você for ler o mangá, você vai ver que os elementos de terror, eles funcionam melhor, eles são mais encorpados. A base do nosso material aqui é o mangá de Tokyo Ghoul. O mangá rendeu 2 adaptações, porque existem outros mangás que o Ishida acabou escrevendo sobre o mundo de Tokyo Ghoul. Uma adaptação, como eu falei, foi muito boa, mas a segunda temporada é uma péssima segunda temporada. Ela é terrível e ela é tão ruim, desceu o hype lá embaixo da franquia. A coisa mais importante em Tokyo Ghoul é o seu protagonista, porque todos os outros personagens, eles são frutos daquilo que a gente acompanha dentro da cabeça de Ken Kaneki. Perturbações mentais instáveis, problemas sociais, problemas dissuativos, problemas de personalidade gerados por traumas, por violência. É mais ou menos por aí que o autor busca algo que está mais ou menos escondido, que é o tal do verdadeiro eu, que assim, quase não aparece pouquíssimas vezes, mas que é indiretamente colocado por debaixo dos panos, que é a busca de achar uma verdadeira personalidade, do qual seja a sua personalidade. E eu acho que eu não preciso nem dizer que isso é algo que é trabalhado no Kaneki do início do primeiro capítulo até o último capítulo do mangá. Em nenhum momento o mangá faz alguma crítica ou do que o Kaneki deveria fazer, mas ela deixa muito claro que o principal problema dele é que ele não faz algo, é que ele não escolhe o que fazer. Esse fator do protagonista é o fator principal e o mais importante dentro dessa história, e o que faz dela, na minha opinião, o melhor mangá sobre Tokyo Ghoul que Ishuda Sui construiu. Agora, quando a gente fala sobre fator psicológico, eu acho que também existe outro pilar, que é o fator conceitual, que está presente desde o primeiro capítulo da história. O primeiro capítulo de Tokyo Ghoul, ele é icônico dentro da franquia, porque ele é absolutamente perfeito, porque ele consegue experimentar o seu próprio mundo em um capítulo e demonstrar todas as qualidades e todos os defeitos da franquia, tão icônico e tão marcante dentro do mundo que Ishuda construiu, que existe uma releitura por parte dele mesmo, agora com um traço mais polido, com uma direção de narrativa melhor, porque inclusive vários quadros mudam de ângulo, mudam de direção e com diálogos mais refinados. Eu gosto muito como ele usa a estética para simbolizar esses pontos. Não é só desenhar monstros, não é só falar sobre criaturas. Existem muitos contextos do quais o mangá pode se aproximar para poder fazer um terror. É usar como o leitor vê a página completa que ele está lendo. Quadros negros, textos disruptivos, um encaixe muito descoordenado. Parece uma verdadeira bagunça. É algo muito parecido com o que Dorohedoro faz. Existe um certo desconforto no traço, e isso é feito de forma proposital. Esse desconforto por um traço nada polido
bagunçado e até mesmo desconfortável é feito para poder causar esse tom do horror. Pois é, Kaneki, o máximo que ela poderia dizer é não. Foi isso que disseram pra você, pelo menos, coitado. As coisas que acontecem com o Kaneki têm um impacto muito maior do que no físico dele. Tem um impacto muito maior na mente dele, na forma como ele absorve e interpreta essas coisas. Quando isso acontece e quando ele tá no hospital, ele diz o seguinte pra gente: eu não sou o protagonista de um romance ou algo do tipo. Sou um estudante da faculdade que gosta de ler, como você pode encontrar em qualquer outro lugar. Se para o bem do argumento você escrever sua história, uma história comigo como papel principal, esta história certamente seria uma tragédia. E é assim, a partir desse acontecimento, que aquele mundo vai fazendo cada vez mais sentido pra gente. No início do mangá, o Kaneki faz uma comparação de um texto do Kafka, onde um homem se transforma em um inseto. É claro que essa comparação é feita porque a gente vai acompanhar desse primeiro capítulo até todos os outros de Tokyo Ghoul uma transformação física, sim, mas principalmente uma transformação mental que o nosso personagem vai passar daqui pra frente. E isso talvez seja o mais importante, a forma como o Kaneki ousa e interpreta o mundo do jeito dele, e o como isso tem impacto na realidade e no que ele é. O quanto esse terror consegue ser vasto, explorando cada detalhe. As criaturas, os cenários, as suas formas biológicas, como os kagunis, os kakujas, a coruja. Todos esses conceitos obviamente desencadeiam em um mundo que podia facilmente focar 100% em ação. É que entra a paciência de explorar aos poucos e os detalhes, porque isso vai fazer toda a diferença. Consigo ver qualquer autor pegando todas essas características e empurrando isso pra luta e transformando o seu mangá 100% focado nisso. É claro que quando você faz isso, você chama toda a atenção para um lado. Tentar criar dois gêneros para bater um de frente com o outro não vai funcionar. É por isso que é muito bom o autor nessas horas ter em mente exatamente o que é que ele quer fazer. Usar esses elementos e expandir o universo deles mesmos só e quando isso for conveniente para a narrativa. Senão, vai ser tratado em segundo plano como vários aspectos que são aqui. Incapaz de comer comida humana e atraído pelo cheiro de carne de cadáver, o Kaneki acaba tendo uma discussão com a Touka. O preconceito é um tema que é tratado há muito tempo e de diversas formas, e já se tornou quase que enraizado quando a gente olha para todos os lados. Só que eu gosto de falar sobre esse tema com histórias que tratam isso de uma forma diferente, e eu acho que nenhuma história nunca tratou esse tema da forma como Tokyo Ghoul tratou, de uma forma tão crua. Essa forma arrogante e prepotente que o Kaneki se coloca, de que aquelas criaturas são monstros e eu sou diferente, eu sou superior, eu não sou isso, é o que expõe a base de pensamentos preconceituosos e racistas. Porque esse desespero e essa indiferença vem do pensamento, porque no fundo eu tenho medo que aquilo que eu repudio, mesmo que eu saiba, no fundo, que ele possa ser extremamente parecido comigo. Então, se eu repudio monstros, eu provavelmente sou um monstro. Depois de ser aceito na Anteiku e salvo pela Touka de se alimentar do seu próprio melhor amigo, o Kaneki conhece o Yoshimura. O problema do Kaneki não são as coisas que acontecem com ele. É claro que ter sido transformado em Ghoul foi um grande problema, mas, como ele mesmo vai dizer, ele já tinha problemas e traumas muito mesmo antes de se tornar um Ghoul. Isso quando já humano. O principal problema do Kaneki não são as coisas que acontecem, mas sim a forma como ele interpreta elas. E o Kaneki é um péssimo interpretador da realidade, confundindo a si mesmo e as informações que ele recebe. Se a gente for voltar, aquela ideia racista que o Kaneki tinha colocava ele no pior assento de todos. Se ele não é nem humano e nem um Ghoul, como reforçou a Touka mais lá pra trás, então ele é o mais ultrajante de todos, um mestiço. O mesmo fato, mas sobre uma ótica diferente. O Yoshimura diz, pra ele, se o Kaneki consegue estar tanto no mundo dos Ghouls quanto dos humanos, ele tem o lugar mais privilegiado de todos. Essa cena é bem famosa e eu acho que todo mundo lembra dela.
A sala de hobby é o lugar feito pro Jason torturar os seus brinquedos e poder sentir prazer nesses atos completamente obscenos que ele tem. O Jason não é importante aqui, ele é só uma ferramenta para extrair do Kaneki o que a gente precisa. Isso aqui é um grande experimento mental que a gente tem acesso a informações que o Kaneki tem dentro da cabeça dele, sobre conflitos do passado e sobre problemas do presente e que refletem muito a identidade de quem ele é hoje. É tão forte isso dentro dele que ele cita isso no primeiro capítulo. No primeiro capítulo ele não disse que não era um protagonista de um romance? No segundo capítulo ele cita um homem que se transformou em um inseto, e isso é um texto do Kafka. E só mostram que ele estava o tempo inteiro enterrado dentro da própria mente. E a gente só tem acesso a essas informações agora. Mas por quê? Porque no passado você não se importava com o Kaneki. Se a história não tivesse construído problemas no Kaneki desde o começo, essa psicose mental aqui agora não tinha feito nenhum sentido. E a gente descobre muitas coisas, mas a principal delas é que o Kaneki é um dependente emocional. Ele tinha uma dependência do melhor amigo dele, do Hyde, da aprovação dele, da Rise. Ela destruiu a imagem que ele tinha dela na cabeça dele. Tem uma grande dependência da mãe dele, da qual ele nunca conseguiu esquecer. A mãe dele morreu de tanto trabalhar, e isso só piorou quando ele foi adotado por familiares que também não davam nenhuma atenção pro garoto. O Kaneki não conheceu o pai dele. A única coisa que o pai dele deixou para ele são os livros que ele lia. E foi uma dependência tão forte que ele levou isso como um hobby até depois na fase adulta dele. Será que existe realmente um verdadeiro eu que o autor tanto perseguiu ou que ele tanto indagou? Nunca existiu uma diferença entre meios ghouls e só ghouls. O Kaneki sempre foi um ghoul por completo. Desde o dia que os órgãos dele foram transplantados. Essa diferença sempre existiu só na cabeça dele. E isso sempre foi o que limitou a força dele. O que eu quero dizer é: não existe verdadeiro eu. Não existe uma outra personalidade melhor e mais forte. Você é fruto direto das suas experiências, das suas tragédias, dos livros que você leu e dos filmes que você assistiu. De tudo isso junto e combinado ao mesmo tempo. Talvez a tragédia da Rise, da mãe dele, do seu pai, do seu deslocamento da realidade por livros e dos ideais fictícios que ele criou lá na cabeça dele. Talvez isso já seja tudo que exista. Tudo isso junto já é o que forja a sua própria e única personalidade. O Kaneki de cabelos brancos não é um Kaneki diferente daquele Kaneki de cabelos negros que a gente conhecia. A diferença que ele não vê é que o antigo Kaneki olhava lá para trás. E esse Kaneki aqui talvez escolha viver olhando sempre para algo que ainda nem aconteceu. E usando de base a própria continuação de Tokyo Ghoul, nenhum dos dois provavelmente é a resposta para nada. Existe em algum lugar um Kaneki que junta todos esses outros e que olha pro presente.